galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Gil e junto com a Jaque, minha namorada, nós temos o Vivendo a Fundo. O Vivendo a Fundo tem como objetivo ajudar você que está aí do outro lado da câmera a vir estudar aqui na Itália e fazer assim como nós. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto que nos, entre aspas, aperreou muito, deixou a gente muito preocupado quando a gente estava planejando vir para cá. E o assunto é custo de vida aqui na Itália. Bom, para fazer as estimativas do custo de vida, eu utilizei informações que eu encontrei na internet de sites que eu já conhecia e que eu utilizei para fazer a estimativa quando eu vim para cá, mas também os conhecimentos gerais adquiridos por mim e pela Jaque. Eu tenho 8 meses que ela está aqui, ela já vai fazer quase 3 anos. O primeiro site que eu utilizei é um site chamado Numbeo. Eu não sei se pronuncia assim, mas ele é bem interessante. Quando você entra na parte de Cost of Living, você tem como selecionar aqui nesse campo o país. O país que a gente pegou é a Itália, claro, né? E aqui tem a média. Vou traduzir para ficar mais bonitinho para vocês, mas aqui tem a média de preços. Então, por exemplo, um restaurante barato, uma refeição, você vai pagar em 15 euros. Eu vou falar pra vocês, se você for num Bangladesh da vida, você consegue mais barato. Então essa estimativa aqui é uma estimativa média, porque você consegue mais barato. Uma refeição com 3 pratos para 2 pessoas, em média você gasta 60 euros. Então nesse site dá uma perspectiva muito boa para você saber mais ou menos, né? Ó, esse daqui a gente tá falando da média italiana. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, um ticket de passagem, bilhete de ida, transporte local, 1,50. Olha que interessante, 1,50 é o valor de Roma. Então a média na Itália tá de 1,50. O valor mínimo é 1,20. O valor máximo 2 euros. Então esse site está bem certinho. O valor do aluguel vai estar como um apartamento aqui. O valor do aluguel no centro da cidade está em média 691 euros. Então o mínimo aqui eles estão falando que é 450. O máximo 1.300. Então você pegando um apartamento com um quarto no centro da cidade, esses serão os valores. Fora do centro você consegue por mais barato. E tem como você colocar a cidade também, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu colocar Roma, que é onde a gente mora, selecionei a cidade, deixa eu traduzir novamente para vocês aqui para ficar bom. Ó, Roma já é uma cidade mais cara do que a média italiana, porque ó, o preço de um restaurante está 18 euros, na média estava 15 euros. Então vai aumentando o preço das coisas conforme você vai para essas cidades mais famosinhas. Por exemplo, se você for para Milão, com certeza vai ser mais caro do que aqui Roma. Eles colocam aqui quanto custa um Corolla, quanto custa um Volkswagen e assim diante. Então esse é o primeiro site que eu recomendo para vocês terem a perspectiva, terem pelo menos uma média de quanto vocês vão gastar. E eu sempre falo para vocês assim, pode ser que como você tem um estilo de vida mais caro, você gaste mais do que isso, mas pode ser que você tenha um estilo mais barato e você gaste bem menos, que é o nosso caso, por exemplo. É outra coisa, a questão do aluguel. O aluguel aqui em Roma tá falando que o valor é mais ou menos 1.000 euros. A gente paga bem abaixo disso. Então, de 800 a 1.500 euros está informando aqui no primeiro campo. E a gente não paga, a gente mora quase aqui no centro, a gente mora próximo, né, vida? Tá quantos minutos do centro? Uns 20 minutinhos? Uns 20 minutinhos do centro, é próximo e a gente paga bem abaixo disso. Essa questão aqui também, o aluguel tá falando que não tá falando se é incluso, água, luz, essas coisas. Então deve ser só o valor bruto. Então, é bom utilizar esse valor, porém esse valor ele está um pouco inflado. Vou dar um exemplo nosso. Nosso aluguel com tudo incluso a gente paga 650 euros, que dá 325 para cada um. Mas o nosso é fora da curva também. O nosso a gente teve muita sorte para pagar isso. Geralmente você vai pagar um pouquinho mais caro, mas existe, isso é você procurar bem. Falando em apartamentos, falando em imóveis para alocar, eu sempre recomendo o site Spota Home, inclusive nós temos um desconto. Vou colocar o código aí na tela e você tem 5% de desconto se você utilizar o nosso código. Esse site é bem interessante para você brincar um pouquinho com relação às propriedades, né? E o legal desse site é que você não precisa comprovar renda, você não precisa ter contrato de trabalho. Eu vou falar um segundo site que também é interessante, mas o segundo site primeiro que a gente não tem desconto, e o segundo site infelizmente, a maioria dos empregadores eles vão pedir para você ter um contrato de trabalho, ter uma comprovação de
renda. Isso acaba que, como o nosso público-alvo é estudante, a maioria dos estudantes não tem essa comprovação de renda, então vai ser mais difícil. Então olha que interessante, né? Com esse site aqui você tem como colocar os filtros, o que você quer. Se você quer um quarto, tem como você colocar a faixa de preço que você quer. Vou colocar aqui o mais barato, vou dizer que eu quero pagar 450 euros. 441 ficou, ó. Então aqui ó, apareceu um quarto por 405 euros ao mês. E é interessante que todos esses imóveis que está escrito verificado aqui é porque foi uma pessoa do Spota Home lá para verificar se as fotos condizem, se as informações que o proprietário colocou realmente estão de acordo. Então é bem interessante. Inclusive na última foto do site, geralmente tem um funcionário com uma plaquinha mostrando que ele realmente foi. Eu tô passando rapidamente por... Nossa, muitas fotos essa casa aqui que eu entrei. Aqui ó, o funcionário esteve lá para verificar se era de acordo, então é bem interessante. Ó, essa casa aqui tem 2 banheiros, só que tem 5 camas, então é barato, mas não é legal pra gente, por exemplo, porque já que nós gostamos da nossa privacidade, a gente não quer dividir quarto com ninguém, dividir casa com ninguém. Mas tem essa opção aqui também. Deixa eu tirar a questão do preço daqui. Então vocês vão brincando com o site, galera. Eu tirei a questão do preço e eu vou colocar aqui no filtro, tipo de propriedade, vou colocar apartamentos. Aí tem a quantidade de quartos, vou colocar apartamentos com um quarto só. E aí já muda a questão, ó. Tem apartamento de 3 mil euros, ó. Olha isso. Mas aqui é porque eu coloquei a partir de 3 mil euros. Gente, eu tô hoje no computador, tô péssimo, hein? Agora sim. Um apartamento em San Giovanni, 1.300 euros. Mas aqui, ó, já próximo do ladinho de San Giovanni, 800 euros. Então é bem interessante pegar esse de 800 euros aqui. Esse daqui. Essas fotos estão péssimas. Eu acho que essa não é uma propriedade verificada. Eu cliquei numa propriedade que não é verificada. Então a dica é, sempre vai na propriedade verificada, que é melhor, que é mais confiável. Então tem propriedade não verificada, ó. Tá informando aqui que eles ainda não foram lá para verificar a propriedade. Então sempre pega a propriedade verificada para vocês não terem problemas. Então de apartamento, vamos colocar aqui, você vai gastar uns 600 euros num quarto, né? O valor máximo. O segundo site que eu vou indicar depois no meu é o Imobiliare. Eu não vou ficar mexendo muito nesse site, mas é a mesma coisa. Por meio do Imobiliare você consegue fazer uma estimativa de preço, olhar, só que a maioria dos lugares vão pedir comprovação de renda. Isso é um problemão para estudantes, porque a gente não tem comprovação de renda. O terceiro site é um site muito legal, que ele simplesmente pega os panfletos dos mercados. Então é interessante para você ter uma estimativa do custo do mercado, do supermercado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o Tod's. Tod's é um supermercado bem famoso aqui. Se eu clico, vai mostrar as ofertas. Então, por exemplo, o óleo extra virgem de oliva tá 3,89 €. O arroz parborizado tá 2,49 €. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui do outro lado. E você vai brincando com esses sites aqui, você consegue ter essa estimativa de preço. Então é bem interessante, você coloca o mercado que você quer comparar. Então o Conad, que é um segundo mercado, vai aparecer. O Lidl, não sei se pronuncia assim, Lidl, é um terceiro mercado. Tem o Carrefour também. O Carrefour eu já até deixei separado aqui para vocês, ó. Tem o site deles mesmo, então se você quiser fazer uma estimativa, entra no site deles. Eu pesquisei aqui o leite, então tá mostrando, ó, 99 centavos o litro de leite, 97, 1,15, 65 centavos, 500 ml, eu acho que é 500 ml. Então dá para você ter uma estimativa antes de você vir para a Itália, se você fizer isso. Então é bem interessante, porque com isso você consegue fazer uma estimativa do que você gastaria, ok? Com esses sites que eu passei para vocês. O do panfleto é o mais interessante. E no nosso Instagram também a gente fala muito sobre o custo de vida. Por exemplo, esse vídeo aí, a Jaque fala um pouquinho sobre o custo de vida de um estudante aqui na Itália. A gente também tem esse outro post onde a gente coloca. E a gente fazendo uma média, a gente viu que com 600 euros por mês você consegue viver mais ou menos aqui na Itália. Viver mais ou menos não, né? Viver bem, né, vida? Viver como que você precisa. O vídeo de hoje é isso, é um vídeo rápido, é um vídeo mais dando as ferramentas para vocês pesquisarem, fazerem as pesquisas por vocês mesmos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. It's easier